bem-vindos a mais um Inspire Sua Vida. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto tão sério, tão importante. Eu queria que você ficasse com a gente até o final desse programa, sendo inspirado a cuidar. Cuidar. Os nossos pequenos estão cada vez mais expostos à precocidade. E uma das situações mais sérias que eles estão enfrentando é a exposição precoce à sexualidade distorcida. E uma das situações que provoca isso é o abuso sexual infantil, o assunto do programa de hoje, para o qual eu te convido. Tem uma convidada especial, Gabriela Maia, psicóloga especializada em crianças, que está aqui para conversar com a gente sobre o assunto e para você ficar muito por dentro, bem informado, saber como cuidar de você, da sua família e dos que você ama em relação a esse assunto. Bem-vindo, gente! Vamos cuidar juntos? Inspire sua vida, vamos lá! Você ajudou e o Hospital do GAC não precisou fechar as portas. Continue ajudando. Um trabalho bonito como este merece a nossa ajuda. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Este é o Eduardo. Um futuro bombeiro. Ele sonha em salvar muitas vidas. E a ABAP acredita e investe neste sonho. Por meio da Creche Primavera, ele recebe atendimento pedagógico, emocional, espiritual e social, além de muito lazer e atividades extracurriculares. Com apenas R$30, você ajuda a ABAP a transformar a vida de crianças e jovens. Adote um sorriso 365 dias por ano. Visite-nos e saiba mais. Quando eu crescer, eu quero ser artista musical. Ser professora de literatura. Veterinária. Piloto de Fórmula 1. Goleiro. A escola dos meus sonhos tem uma lousa interativa. Tivesse inglês, todo dia. Campo de futebol bem legal. E bons professores. Agora, você tem tudo isso. Em São José dos Campos, um novo colégio para uma nova realidade. Matricule-se já. Colégio Inspire. Educação prática que inspira vidas. Faça parte da vida das crianças e adolescentes atendidos pela Associação Ágape para a Educação Especial. Você pode trazer sorriso e alegria para eles, ajudando a construir a sede da instituição. Estenda a mão para este projeto e não deixe essa obra parar. Você também pode sentir esta alegria. Faça sua doação. Entre em contato conosco através do telefone ou acesse o site Associação Ágape para a Educação Especial, educando para a inclusão social. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação da sua serva. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Esta é a Beatriz. Beatriz. Ela sonha em ser uma grande cantora e a ABAP acredita e investe neste sonho. Por meio da Creche Primavera, ela recebe atendimento pedagógico, emocional, espiritual e social, além de muito lazer e atividades extracurriculares. Com apenas R$30, você ajuda a ABAP a transformar a vida de crianças e jovens. Adote um sorriso 365 dias por ano. Visite-nos e saiba mais.
num lar normal, né? Pais e mães casados. Meu pai estudava, minha mãe trabalhava e ela não tinha muito tempo de cuidar de mim. Ela gostava muito das coisas do mundo, meu pai gostava mais de ficar em casa, enfim, acabou não dando certo o casamento e a gente acabou se mudando para Cachoeira Paulista. Nessa época eu tinha 5 anos, foi quando eu sofri meu primeiro abuso sexual e eu conversei com a minha mãe sobre isso e a minha mãe não acreditou em mim e isso quebrou nossa confiança. Então eu comecei a buscar os amigos, comecei a buscar as coisas de fora para suprir essa falta que eu tinha dentro do meu lar. Com esses meus amigos eu aprendi a mentir, eu aprendi a roubar e, consequentemente, eu conheci o mundo das drogas. Comecei fumando, bebendo e fui para cocaína. No contexto da cocaína, eu conheci um traficante e eu fui morar com esse traficante para fugir desse lar que eu tinha, que era um lar violento. Entre eu e minha mãe rolava muita violência, né? Eu fiquei grávida com 17 anos, tive meu filho com 18. Quando eu tive meu filho, ele matou a primeira pessoa e foi preso. Aí eu vi a chance de sair dali, percebi a burrada que eu tinha feito e voltei para casa da minha mãe. Depois de 6 meses eu conheci um outro rapaz, que hoje em dia é o meu atual marido, nós estamos casados há 15 anos, mas ele também tinha o vício da bebida e tinha o vício das drogas. Aí a gente teve nossos filhos, veio 1, depois 2, depois 3, depois 4 filhos. E a gente continuava nessa vida, né? Bebidas, drogas, amigos. Só que a coisa foi começando a ficar feia, a gente já não se entendia mais, começou a rolar uma violência no nosso relacionamento, ele começou a ficar muito violento verbalmente, ele nunca relou a mão em mim, mas a situação começou a ficar crítica, a gente começou a brigar, as crianças começaram a ficar com medo, né? Rolava um clima de terror em casa, muita bebida, muita droga. Um dia estava nas drogas, outro dia estava nervoso porque estava sentindo falta delas e a gente vivia para ela, era como se a gente vivesse para as drogas. E de repente eu me vi com um casamento destruído, com os meus filhos perdidos e eu totalmente sem ânimo nenhum, sem vontade de viver. E foi aí que eu percebi que eu precisava de uma ajuda de alguma coisa assim muito superior, muito poderosa. E um dia eu na sala de casa, eu já desesperada, não sabia o que fazer, eu senti que era a hora de alguém que tivesse mais poder tomar conta da situação. E eu encontrei essa ajuda em Jesus, foi aí que eu me entreguei para Ele. Eu já tinha ouvido falar de Jesus, eu já tinha ouvido falar de algumas igrejas e eu conheci um lugar, né? Nesse lugar eu me senti acolhida, nesse lugar eu me senti filha e eu recebi o verdadeiro amor de Jesus, né? E Ele foi me quebrando, foi me moldando, Ele foi me transformando. E Ele foi tirando as minhas asas, sabe? Ele foi restaurando sonhos perdidos, que o mundo tinha pregado rótulos em mim, o mundo tinha me engessado, dizia que eu não podia, dizia que eu era incapaz. E eu comecei a perceber que não é isso. É muito pelo contrário. Desde o ventre da minha mãe eu fui planejada, Ele tem obras na minha vida para fazer. E eu fui começando a tomar posse disso, eu fui começando a viver a verdadeira vida. Jesus é o meu tudo, Ele é o meu norteador, Ele é o meu libertador, Ele é o meu salvador. Receber Jesus na minha vida fez toda a diferença. Eu nasci novamente quando eu recebi Ele na minha vida. Então eu tenho vivido esse amor a cada dia, Deus tem me mostrado, Deus tem me revelado sonhos, Deus tem me trazido pessoas agora para eu cuidar na minha área, que é a área de dependência química. Então eu posso mostrar para essas pessoas que Jesus fez realmente o verdadeiro milagre, aquele milagre que Ele fala na palavra, Ele fez na minha vida, né? Eu não andava e Ele me pôs em pé, eu não enxergava e Ele me fez ver. Quando Ele verdadeiramente entrou em mim, todos os vícios, todas essas vontades sumiram. Hoje em dia, pessoas conversam comigo e quem não me conheceu no contexto antigo hoje não acredita. Fala, não, Raquel, não acredito que você um dia usou drogas, não acredito que um dia você foi uma esposa de um traficante, porque isso são rótulos que Ele já tirou. Ele já esqueceu os meus pecados, Ele já jogou no mar de esquecimento. Hoje Ele me diz que eu sou filha amada, que eu sou mais que vencedora e é essa verdade que eu vivo a cada dia.
Que delícia! Estamos de novo juntos para mais um Inspire a Sua Vida. É uma delícia podermos compartilhar das coisas que Deus tem feito na nossa vida, no nosso coração, para realmente sermos inspirados pelas experiências. Hoje a gente está com um assunto difícil, a gente quer inspirar você a cuidar. E para isso eu tenho uma convidada muito especial, Gabriela Maia, de 23 anos, formada em psicologia e que ama crianças, Gabi. Eu sou apaixonada. Que coisa mais gostosa! Você estava contando pra gente que você vai se especializar e vai tratar com isso pro resto da vida, sim? Sim, a minha vida, a minha missão de vida. Que coisa boa! Desde quando você se envolveu com crianças? Desde os meus 15 anos eu já tenho contato mais com esse universo infantil e de lá pra cá foi paixão à primeira vista, literalmente. E como tem sido exercer a psicologia com os pequeninos? É uma realização, na verdade, né? Um sonho de menina que se realizou depois que eu me graduei. Então tem sido muito especial conhecer esse universo sob a ótica de um profissional. Não só sob a ótica de uma criança como eu era, agora como profissional. Tem sido muito gostoso. Tem sido bom atender muito os pequenininhos? Muito bom. Eles são muito preciosos, né, Gabi? São demais, são demais. Eles nos despertam para a essência da vida, né? Para a valorização mesmo. As coisas simples. Mas tem uma coisa que machuca muito o meu coração, eu tenho certeza que machuca o da Gabi também, que é a questão do abuso sexual infantil. Eu tenho testemunhado o estrago que isso faz na vida das pessoas. E olha, por incrível que pareça, muitos de nós atravessamos isso. As estatísticas falam de muita gente e que já passou por abuso sexual, mas sabe qual que é a faceta mais triste? O abuso ele tem o poder de modificar a pessoa de uma maneira muito forte para sempre. Não é verdade, Gabi, que o abuso infantil pode realmente trazer uma modificação para a personalidade, trazer uma modificação para o modo que a pessoa enxerga a vida? Sim, são traumas que na verdade a criança carrega, quando se torna adulto, são conflitos mal resolvidos que se tornam problemas na fase de adultos. Então, é uma consequência a longo prazo em que a criança realmente tem dificuldade de lidar e vai carregar marcas para a vida inteira. E o abuso sexual infantil, ele é tão violento que ele acaba realmente trazendo consequências graves de uma forma muito profunda. Por exemplo, na maneira da pessoa se relacionar, na maneira como a pessoa vai enxergar as pessoas ao seu redor, se ela vai estar mais aberta ou menos aberta para relacionamentos. Por isso que a gente quer falar hoje, inspirar você a cuidar. Sejam as pessoas da sua família, sejam os seus colegas, sejam vizinhos, sejam as crianças do seu relacionamento, nós queremos inspirar você a cuidar. Porque, olha, no ano passado, só no ano passado foram registradas no Brasil quase 32 mil denúncias no Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos. Isso é uma média de 3 crianças ou adolescentes abusados por hora, gente. Gabi, é muita coisa. O abuso sexual infantil é uma coisa muito violenta e muito triste. Por isso que a gente quer conversar com você hoje sobre cuidar. Gabi, a gente está falando de um abuso sexual infantil tão comum. Por quê? Por que ele é tão comum assim? Na verdade, a exploração sexual é muito vista, né, como um âmbito de prazer. Então, a exploração e o abuso sexual infantil, ele é muito visado pela questão do prazer mesmo, que ele pode dar, né, a questão do abusador. As pessoas querem se divertir? Sim, não só divertir, mas causar aquele sentimento e aumentar aquele sentimento de prazer. Então, as crianças são alvo fácil dessa exploração e desse abuso, que muitas vezes esse abusador já foi abusado quando criança. Então, na maioria dos casos, existem situações em que esse abusador foi despertado sexualmente, então muitos casos, muito cedo, e então com o passar do tempo ele internalizou que ele precisa despertar outras pessoas também, assim como ele foi despertado. Então as crianças são alvo fácil, até pela questão de não saber ao certo o que acontece, né? Estar desprotegida da conscientização acerca de quem ela é, quem são as pessoas que a protegem e tudo mais. Então as crianças acabam sendo alvo fácil. Você tem a impressão, Gabi, de que nós, os adultos, não estamos muito atentos? Sim, muito. Na verdade,
nós adultos, com o passar do tempo e com o excesso de atividades, de prioridades que nós determinamos, nós temos dificuldades de identificar quando uma criança está sendo abusada ou quando ela já foi abusada. Então, não é tratado por nós como uma prioridade, até por conta de levar em consideração que tudo que a criança fala, ela está mentindo, ela está brincando, ou ela está inventando. Mas, na verdade, na situação de abuso, a criança de forma alguma ela inventa. Então, em muitos casos, os pais ou até mesmo os cuidadores têm dificuldades em aceitar que a criança está sendo abusada por acreditar que é brincadeira. Até porque também a gente já tem estudos dizendo que a maior parte dos abusadores são pessoas ou muito conhecidas ou até mesmo parentes. São próximos demais, né? Então é difícil você associar o abusador àquela pessoa que é sua amiga, que está sempre na sua casa, em que você tem confiança de deixar os seus filhos na casa dele ou dela. Então é muito comum. Então existe essa dificuldade dos pais em identificar e de proteger a criança de qualquer pessoa, seja ela próxima ou não, desse abuso sexual. Então essa falta de cuidado, vamos dizer assim, de realmente ficar antenado, né, com as situações, aliadas à confiança excessiva, né, nas pessoas do nosso relacionamento, podem contribuir, né? Contribuem muito para isso, muito. Não só a questão do convívio com outras pessoas, sejam elas conhecidas próximas ou não, mas a questão de imagens que a criança assiste, vê na internet, vídeos, que podem também estar despertando ela sexualmente. Talvez nem foi o toque físico, mas foi uma imagem que a criança viu que a fez ser despertada para esse... E acaba sendo um abuso também a ela. Sim, porque tá fácil demais, né, Gabi? Qualquer criança tem acesso ao iPad, ao iPhone, todas as crianças, internet, né? E às vezes elas estão procurando alguma coisa e acabam topando, né, com uma imagem extremamente violenta em termos, né, sexuais. Não só a internet, né, mas jogos também, muitos jogos, não só da internet, né? Então o pai acaba dando alguns aparelhos tecnológicos para as crianças a fim de acalmá-las. Ela fica quietinha assistindo, ele fica quietinho jogando, mas na verdade o que está por trás deste jogo é a grande questão, que é o que nós muitas vezes não percebemos, né? Nós não paramos para olhar mesmo. Na verdade, a gente está inspirando você a prestar muita atenção, né, Gabi? Sim. Prestar atenção nos videogames, né, que os seus queridos andam jogando, né, ou amiguinhos, ou sobrinhos, ou filhos. Prestar atenção no que eles andam assistindo na TV, Sim. não é? Prestar atenção na literatura, seja no gibi, nos livros que os seus filhos andam vendo. E prestar atenção nas pessoas que estão por perto, né, Gabi? É muito importante, pastora, muito importante. A gente precisa realmente fazer com que o nosso lar, ou o lugar onde os nossos pequenos estão, seja um lugar seguro para eles, né? Daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Te vejo já! Meninas, hoje nós estamos falando também do fruto do Espírito sobre fidelidade, mas hoje eu quis trazer a gente a um ambiente um pouco mais formal, coloquial, porque nós precisamos também ser fiéis nas nossas atividades diárias. Sabe, às vezes você vai entrar para uma empresa, você vai fazer um teste, né, para poder ser escolhido. E às vezes a gente leva, né, para essa entrevista um talento, a nossa criatividade, até os nossos sentimentos e nos esquecemos do que é mais importante. É a questão da fidelidade, ser fiel ao teu serviço, ser fiel ao teu chefe, fiel a uma causa, fiel a uma visão. Muitas vezes nós vamos para a mesa como essa, uma mesa bem formal, talvez assinar um contrato, seja ele para comprar uma casa, seja ele sobre uma parceria, sobre uma cumplicidade nos negócios, uma sociedade, e isso tem a ver com fidelidade. O versículo de Provérbios 25:4 vai dizer assim: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não pode dar.
Ou seja, as pessoas às vezes se colocam numa posição, estamos juntos, vamos conquistar, vamos alcançar a meta, o alvo. Então elas dizem algo que não está de fato no coração, sabe? Você pode enganar muitas pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar muitas pessoas durante muito tempo. E é engano mesmo, onde não há fidelidade é engano. E num ambiente assim, de você conversar e dizer para a pessoa, olha, você pode contar comigo. Isso é algo que você também está colocando até o teu próprio caráter em xeque. Então, em ambientes comerciais, em ambientes profissionais, para quem você vai prestar algum favor, algum serviço, você vai fazer algo com as mãos ou você vai prometer algo. Então, você cumpra. Isso é uma fidelidade. Isso também faz parte da faceta do coração de uma mulher. Afinal, por mais que você até nem trabalhe fora, você faz acertos com pessoas para comprar, para vender. Isso faz parte do nosso cotidiano. Então, leve, além da questão do relacionamento dentro de casa, a fidelidade para todos os ambientes da sua vida. E Deus te honrará. Deus abençoe sua vida. Faça parte da vida das crianças e adolescentes atendidos pela Associação Ágape para a Educação Especial. Você pode trazer sorriso e alegria para eles, ajudando a construir a sede da instituição. Estenda a mão para este projeto e não deixe essa obra parar. Você também pode sentir esta alegria. Faça sua doação. Entre em contato conosco através do telefone ou acesse o site Associação Ágape para a Educação Especial, educando para a inclusão social. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação da sua serva. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Esta é a Beatriz. Beatriz, Ela sonha em ser uma grande cantora e a ABAP acredita e investe neste sonho. Por meio da Creche Primavera, ela recebe atendimento pedagógico, emocional, espiritual e social, além de muito lazer e atividades extracurriculares. Com apenas R$30, você ajuda a ABAP a transformar a vida de crianças e jovens. Adote um sorriso 365 dias por ano. Visite-nos e saiba mais. Você conhece alguém que sofreu abuso na infância? Pesquisas mostram que 30% da população já sofreu esse tipo de violência infantil. O pior é que o perfil do agressor aponta sempre para uma pessoa próxima da família ou de sua confiança. Frequentemente, o adulto que comete essa violência sexual obriga a criança ou o adolescente a guardar o segredo sobre o que aconteceu. Por causa da vergonha e do medo, elas carregam um peso dessa violência em segredo. A UDF está lançando o livro ilustrado O Segredo da Tartanina. Este livro conta, através de personagens marinhos, o que aconteceu com Tartanina, uma pequena tartaruguinha, e qual é o segredo que ela carrega. A história mostra as artimanhas que o agressor utilizou para enganar a Tartanina e também outros amigos. Em alguns momentos específicos, pede para que a criança utilize o espaço em branco para poder colocar o seu próprio sentimento no desenho. Incentivamos professores e pessoas ligadas à área de educação de crianças e adolescentes a utilizarem esse material como ferramentas de prevenção em projetos sociais. Desejamos sinceramente que vocês desfrutem desse livro e possam abençoar não somente as suas famílias, como também fazer diferença para toda a sociedade.
minutos para inspirar a sua vida, para conversar hoje sobre cuidado com os nossos pequenos. Você reparou que eu estou num lugar muito legal? A nova house de comunicações da Primeira Igreja Batista tá linda. Você precisa de ver. O Ministério de Comunicações dessa igreja tá fazendo grandes progressos e Deus está sendo bom demais. Você sabia que eles produzem toda semana uma revista linda chamada Felicidade? É a única revista semanal do Vale do Paraíba. E tem muita coisa interessante. Tem vários assuntos muito pertinentes para a nossa vida. Fala de muitas coisas importantes também da nossa igreja para você conhecer, para você saber quem a gente é e o que a gente anda fazendo. Vale a pena você conhecer a Felicidade. É uma delícia receber essa revista toda semana. A gente fica curioso, quer ver as fotos, quer ver tudo que está acontecendo. É muito bom. Né, Gabi? Bom demais. A house está linda. Mas por falar em linda, a vida das crianças deveria ser linda, Gabi, né? Sim, deveria. Todos os seus tempos, todas as idades, mas não é, não é verdade? Em muitos casos não, pastora. Como é que tem sido a experiência lá no consultório? Você tem topado muitas histórias complicadas? Bastante. Muitas mexem com o nosso coração e com as nossas emoções, né? E tem sido muito impactante de ver a necessidade das crianças em ser protegidas mesmo. É isso, elas foram feitas tão pequenas e indefesas, é nossa responsabilidade proteger, gente. E às vezes a gente está tratando como se fossem pequenos adultos, não tá não, Gabi? Na verdade, nós estamos criando crianças para serem minis adultos, né? Então, nós exigimos comportamentos das crianças como se elas fossem adultos mesmo. Nós estamos, sinceramente, roubando essa infância das crianças e que é completamente prejudicial. Às vezes eu fico impressionada, às vezes a criança é bem pequenininha, tem 2, 3 anos de idade, e os pais propondo para as crianças, olha, escolhe isso, escolhe aquilo, mas a criança não está pronta para escolher. Ela está ali para ser protegida, guiada, amparada, ensinada. E aí, às vezes, os pais propõem para as crianças uma responsabilidade que eles ainda não estão prontos para aceitar. Que é uma responsabilidade que eles vão aprendendo com o passar do tempo. Né? Os pais têm, na verdade, a função de direcionar a criança para aquilo que é bom, para aquilo que vai ser saudável para ela. Ela não consegue mesmo julgar o que é bom e o que não é. Isso, na verdade, precisa de um orientador para indicar o caminho que ela precisa andar para que o ser saudável aconteça. Então, e aí a gente pega os pequenininhos e fala para eles, isso ou aquilo, o que você quer. Mas não é assim que funciona. A criança pequenininha, ela precisa de orientação. Olha, isso aqui é bom para você. E se nós assim agimos, nós estamos deixando claro para a criança que a amamos e que a estamos protegendo. Sim, é muito importante mostrar a causa e a consequência. A criança precisa ter a consciência do todo, né? O que uma escolha pode gerar nela. Tanto como benefício, como também as consequências. Então. E nesse caso também, Gabi, a criança muitas vezes, como você falou antes, ela não tem noção do que está acontecendo quando o abuso se aproxima, não é verdade? Ela não tem noção, até porque nós criamos as crianças com aquela sensação, você deve respeitar e se submeter a um adulto. Então, no caso do abuso, a criança, sinceramente, inocentemente se submete a um adulto porque ela aprendeu a respeitar e a se submeter. E ela deve receber a orientação de um adulto. Isso então, quando é um adulto. Quando é um adulto. Mas e quando é um adolescente? Quando é uma criança outra mais criança, velha. sim. Isso é muito comum, né? Hoje em dia nós falamos muito sobre o abuso infantil no âmbito do adulto, mas existe muito mais o abuso infantil causado pelas crianças. Então uma criança acaba despertando a outra sexualmente antes da hora. Isso. Você acredita que a gente precisa conversar mais com as crianças sobre as questões sexuais? Acredito. Na verdade, se nós não conversarmos, o Google conversa. E ele vai explicar de uma maneira completamente deturpada o que a criança deve fazer. Né? Então ela vai aprender de uma forma completamente errada. Né? E ela vai procurar, porque é uma curiosidade. E essa curiosidade está sendo despertada muito antes na escola, né? Pelos seus 4, 5 anos, a curiosidade já está latente. Então a criança consegue pegar um iPad, acessar a internet e começar a digitar o que ela realmente quer, o que ela
realmente quer saber sobre aquele assunto. Então os pais realmente precisam conversar detalhadamente, explicar na linguagem da criança. Isso é muito importante também, Gabi. Não adianta você ter uma adulto. conversa de adulto para adulto com uma criança. Você tem que falar na linguagem que ela consegue compreender, né? De uma maneira tranquila, sem trazer também violência, que às vezes os pais acabam violando a consciência da criança usando termos inadequados, né? Usando figuras inadequadas. E fazendo com que ela tenha um pensamento muito mais acelerado para essa área. Então tem que ficar alerta em relação a isso. Uma vez alguém me disse que a gente deve trazer as respostas que a criança está pedindo. Não é? Você concorda com isso? Concordo. É suprir a necessidade. Então, se a necessidade dela é saber como, da onde saíram os bebês, então essa é a necessidade que ela precisa naquele momento. E se ela tiver outra necessidade, ela mesma vai questionar. Né? Então, dar além do que é necessário, isso também é prejudicial à criança. É isso mesmo. Então é importante conversar, mas conversar do jeito certo, né? Quais seriam outros meios, Gabi, da gente prevenir o abuso? A questão de identificar o comportamento de uma criança, né? Isso também é um tipo de prevenção, né? Saber como é esse relacionamento dela com os amigos, de que forma ela age com os adultos, né? No caso da menina, como é que ela age com os homens? Será que ela abraça demais? Será que, como é que está sendo esse toque? Como é que está sendo, né, essas imagens que ela está internalizando? Como é que está sendo isso? Então, a criança fala, mas do jeito dela. Ela não vai chegar e falar, explicar o problema. Então, a ideia é olhar pro dia a dia da criança e verificar se tem alguma coisa que chama atenção na área sexual. É isso? Sim. Isso também é uma forma de prevenção. Identificar o indicador para que aquilo mais pra frente possa acontecer. E né? aí você vai conversar com essa criança? Vai perguntar essa conversa ela tem que ser num ambiente seguro, de proteção, de forma alguma invasiva, né? Falando, aconteceu isso com você? Sempre interpretando a fala de maneira nenhuma, sempre dando segurança para que a criança fale do jeito dela, sem que você fique instigando uma resposta. Tá bem. E há outros sinais, Gabi? Além do disso, temperamento, sim, a questão do caráter, né, a questão né, do comportamento agressivo, né, da personalidade muitas vezes rígida demais, né, dura demais com outros colegas, maltratando animais, quebrando excessivamente coisas. Então, as formas que as crianças têm de reagir quando alguma coisa está errada através dos comportamentos inadequados. Então, a forma de prevenir todas essas coisas é identificar quais são os indicadores, né? O que pode afetar o meu filho emocionalmente, sexualmente, o que pode acontecer para que isso afete ele no âmbito da questão do abuso sexual, psicológico e até mesmo da questão da negligência. O que a gente faz com aquela criança que insiste, que quer dormir fora de casa? O primeiro passo é conhecer a família, né? Eu sempre falo questão da confiança, né? Se você sente confiança na outra família, se é uma pessoa próxima, se você conhece a índole, o caráter, tem os mesmos princípios que o seu, você vai delimitar o que é bom e o que é ruim para a criança. Então, é sempre trazer para perto o outro, para que você conheça e então sinta-se seguro para deixar o bem mais precioso da sua vida na mão de outra pessoa. É isso, gente. Nós estamos aqui preocupadas em inspirar você a cuidar, né, Gabi? Sim. Com atenção, com carinho, mas também não precisa ficar estressado, né? Não precisa controlar tudo também. Vamos cuidar com o coração em Deus. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais. Um abração, até já. Este é o planeta Terra. Nosso planeta é lindo. Ele é o nosso lar. Há tantos animais, plantas, cores e sabores. Tudo o que precisamos para ter uma vida maravilhosa. Mas precisava de alguém para cuidar do mundo. Foi por isso que o homem foi criado, para cuidar do mundo e ser muito feliz aqui. Mas é melhor serem dois do que um. Olha quem veio ajudar. A mulher que junto com o homem vai cuidar do mundo. Mas nem tudo no mundo é bom. Você precisa saber para se proteger. No mundo também existe o mal, que sempre quer trazer coisas ruins para nossa vida. Você precisa aprender a ver quando o mal está por perto
e se proteger. Cada parte do seu corpo é muito importante e tem uma função. Olhos para ver, pés para correr, ouvidos para ouvir e boca para comer. Mas algumas partes são íntimas. Sabe o que isso quer dizer? Íntima significa que só você pode mexer. As outras pessoas não devem tocar. Mas o mal quer nos enganar e usar pessoas para nos machucar. Mas que bom! No nosso coração, nós temos um radar para saber quando o mal quer nos pegar. Sabe como usar o seu radar? Não? Pois eu vou te ensinar. Bons toques nos fazem sentir bem. Seu coração, que é o seu radar, se sente feliz, protegido e amado de montão. Maus toques nos deixam confusos. Não sabemos se o que estamos sentindo é bom ou ruim. Maus toques são feitos às escondidas. É pedido silêncio. E seu radar sente vontade de chorar. O contato físico com parentes e amigos não deve causar desconforto em você. Há pessoas que fingem ser boas na frente dos outros, mas querem fazer o mal quando estão sozinhas com você. Não deixe isso acontecer. Conte para alguém. Quando alguém quiser lhe mostrar suas partes íntimas ou ver as suas, não permita. Se precisar, grite, corra e conte para alguém. Respeitar os adultos não quer dizer que devemos obedecer cegamente a eles. Se alguém lhe forçar a mexer nas partes íntimas deles ou nas suas, diga não. Não tenha medo. Não importa quem seja, corra e conte na mesma hora para alguém. O silêncio é o maior amigo do mal. Se alguém fez essas coisas com você, não importa se fez ameaças, se falou que ia te bater ou matar sua mãe, ou mesmo lhe ofereceu presentes em troca do seu silêncio. Não fique em silêncio. Quem agiu errado foi ele e não você. Tirar fotos ou filmar é legal, mas tem pessoas que querem fazer o mal. Se te chamarem para tirar fotos sem roupa ou com alguém mexendo nas suas partes íntimas, diga não e conte para alguém. Pessoas estranhas parecem legais. Por isso, o seu radar pode não enxergar o mal em alguém. Por isso, nunca aceite nada de estranhos. Seja educado, agradeça e saia de perto. E ainda, se alguém te chamar para ver pessoas sem roupa na internet ou em revistas, diga não e conte para alguém. Quando você não conta para alguém o mal que aconteceu, o mal só vai ficando mais forte e ele quer prender você. Se você não contar, o mal sempre vai continuar. Então, o que você vai dizer para o mal? Não! E assim, o mal vai correr de você e nunca mais lhe fazer mal. Não! Abuso sexual, não! Não vou ficar em silêncio! Não vou deixar que toquem nas minhas partes íntimas. Não vou deixar que abusem de mim. Não vou aceitar nada de estranhos. Mas mais mal ainda existe no mundo. Há pessoas más que vendem crianças. Ninguém tem o direito de fazer isso. Estas pobres crianças são levadas para longe de suas famílias e obrigadas a viverem trancadas em lugares sujos. Homens maus obrigam essas crianças a fazerem sexo com eles muitas vezes por dia. Quando as crianças se recusam, eles batem muito nelas e deixam elas passarem fome. Mas eu e você podemos ajudar essas crianças a serem livres. Você quer ajudar? Você ajudou e o Hospital do GAC não precisou fechar as portas. Continue ajudando. Um trabalho bonito como este merece a nossa ajuda.
Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Este é o Eduardo. Um futuro bombeiro. Ele sonha em salvar muitas vidas. E a ABAP acredita e investe neste sonho. Por meio da Creche Primavera, ele recebe atendimento pedagógico, emocional, espiritual e social, além de muito lazer e atividades extracurriculares. Com apenas R$30, você ajuda a ABAP a transformar a vida de crianças e jovens. Adote um sorriso 365 dias por ano. Visite-nos e saiba mais. Quando eu crescer, eu quero ser artista musical. Ser professora de literatura. Veterinária. Piloto de Fórmula 1. Goleiro. A escola dos meus sonhos. Tem uma lousa interativa. Tivesse inglês todo dia. Campo de futebol bem legal. E bons professores. Agora, você tem tudo isso. Em São José dos Campos, um novo colégio para uma nova realidade. Matricule-se já. Colégio Inspire. Educação prática que inspira vidas. Eu lembro quando eu tinha 3 anos de idade, foi quando meu pai saiu de casa, deixou minha mãe por conta de um outro relacionamento, e ali começou uma história de rejeição na minha vida. Minha mãe não tinha profissão, então ela teve que sair muito cedo para trabalhar. Em 3 horários do dia ela ficava ausente, fora de casa. E eu cresci sozinho, cresci aprendendo as coisas sozinho, com os meus amigos. E na adolescência, depois de um abuso sexual que eu sofri com 9 anos, na pré-adolescência para a adolescência, eu comecei a me envolver muito em relacionamentos com outras meninas. E aí eu comecei a suprir, entre aspas, essa necessidade de pai, de mãe, de irmão, de família, com essas meninas. E foi só um começo os relacionamentos. Depois dos relacionamentos vieram as diversos lugares que eu frequentei. Eu fui muito intenso em muitas áreas diferentes uma das outras. Isso foi até mais ou menos uns 18 anos, quando eu conheci música eletrônica. E aí foi a maior intensidade da minha vida em relação à rejeição mesmo. Eu não queria mais ouvir ninguém falando nada. Então eu ouvia barulho, batida, muita droga, muita mulher também, menina. Muita intensidade de varar noites, final de semana, fora, viajar muito para caçar alguma diversão, uma adrenalina a mais. E num dia, nessas idas e vindas, também me relacionando, no meu quarto, eu comecei a cantar uma música que minha mãe já falava a respeito dela há muito tempo para mim. Minha mãe já tinha caminhado com o Senhor há 1 ano atrás de mim. E aí ali no meu quarto, sozinho, essa música começou a cantar, a música se chama Sonda. Eu comecei a sentir uma paz no coração, Eu chorei compulsivamente por muito tempo, horas na madrugada eu fiquei chorando. E naquele momento eu percebi que o Espírito Santo de fato tinha tocado meu coração. E eu fui até a Bíblia que tinha na sala de casa. E quando eu cheguei ali, eu nunca tinha lido a Bíblia, tinha um texto que está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu entendi aquilo que eu estava lendo, eu entendi que tudo velho passou e tudo novo começou a se estabelecer a partir daquela noite. No sábado, eu fui na igreja, num culto de jovens, e parecia que só tinha eu na igreja. As pessoas cantavam e falavam as coisas, e tudo vinha ao meu encontro, vinha no coração mesmo. E eu chorei, 2 amigos me abraçaram, um de cada lado, e aí ali eu tive um encontro de fato com Jesus. Depois disso aí, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida, e eu quero ressaltar aqui 2 coisas muito especiais para mim. Por conta de eu sofrer muito relacionamento, eu duvidava de que Deus me daria uma família. E eu conheci a Carla, que hoje é minha esposa, e foi o único relacionamento depois dessa conversão, em outubro de 2007. Nós começamos a nos relacionar em junho de 2008, e ali começou a nossa história de relacionamento. Foram 11 meses de namoro, noivado, assim, muito especiais, muito cuidado de Deus nesse relacionamento, um amor assim genuíno. Eu percebi com ela que eu nunca havia gostado de ninguém, amado ninguém, foi só aventura. E com ela eu descobri esse verdadeiro amor que as pessoas podem sentir umas pelas outras. Em seguida veio o nosso casamento, assim, muito especial também. E depois veio a nossa filha, que é a Laura.
A Laura é, para mim, o cumprimento da promessa de Deus mais intensa na minha vida. Porque eu, por conta do meu histórico, eu nunca imaginei que Deus me permitiria ser pai. Porque eu não sei o que é ser pai, eu não vi um exemplo de pai. Nem a minha volta, os meus amigos, nunca vi. E Deus me deu a oportunidade de aprender com Ele, que hoje eu entendo é meu pai, a ser pai. E hoje viver, eu, a Carla e a Laura dentro de casa, viver dando risada o tempo todo. Deus me tirou da minha carreira e me chamou para ser pastor. E eu falei, Deus, eu que preciso de cuidado, como que eu vou cuidar? E eu percebi há 1 ano e meio atrás, quando Ele me chamou, que eu não era digno. E eu percebo agora, 1 ano e meio depois, que ainda continuo não sendo digno. A graça de Deus é o que faz eu caminhar da forma que eu tenho caminhado. Hoje, viver como marido da Carla, pai da Laura, e ser um pastor de uma igreja, e cuidando de ovelhas que o Senhor me confiou, é de fato um cumprimento de uma promessa de Deus. Eu não tenho assim palavras para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida e que Ele continua fazendo, porque eu sei que o melhor, aquilo que vai acontecer amanhã ainda é melhor que hoje. E hoje eu já estou vivendo aquilo que foi melhor que ontem. Voltamos com você, hoje te inspirando a cuidar dos pequenos, cuidar dos que você ama, falando de uma maneira muito séria aqui do abuso sexual infantil, que é algo que realmente é provável até que você tenha experimentado e talvez você também esteja com o seu coração pesado por causa disso. Eu queria perguntar para você, Gabi, e a gente que é adulto, que passou por isso, como é que a gente lida com essa situação agora? O grande lance, pastora, é sempre ter a noção de que é possível superar, né? A esperança de que aquilo que eu sofri não pode ser mudado, mas o que eu vou fazer com ele a partir de agora, isso eu posso determinar no meu coração e nas minhas emoções. Então, de forma alguma, ficar preso àquela emoção e àquele sentimento. É abrir a porta do meu coração para que eu realmente possa me restabelecer a minha autoestima, o valor que eu tenho de mim, a questão dos valores, né? A confiança nas outras pessoas, que é muitas vezes quebrado, né? A primeira coisa que quebra é a confiança nos outros. Normalmente os que sofrem abuso sexual, eles acabam sendo pessoas extremamente desconfiadas, né, Gabi? Sim, desconfiadas. Com muita dificuldade para ser íntimo de alguém. Sim, a intimidade assusta, né? E traz a sensação de que o abuso pode acontecer novamente. Então, se abrir para a cura é identificar todas essas coisas e me permitir viver essa cura de uma forma diferente, que é restabelecer as pontes que foram destruídas a partir do trauma. Como seria isso na prática? A pessoa deve procurar o quê? Quem? Fazer o quê? Nós falamos sobre o atendimento psicológico, que é extremamente importante, até para ela aprender a lidar com esse trauma que a aprisionou, com essa situação. Então, ela é encaminhada a um psicólogo, lá ela vai conversar sobre esse trauma, ela vai entender o que aconteceu com ela naquele momento, quais foram os sentimentos aflorados, quais foram as marcas deixadas, o que aconteceu depois, né? Quais foram as reações que ela teve para se proteger, os mecanismos de defesa que ela criou para que aquele trauma não acontecesse novamente, né? Que a bloqueou nos relacionamentos. Então é importante o auxílio de um psicólogo, mas também o convívio em grupo. Não dá para se isolar quando isso acontece ou quando isso aconteceu. Então é importante você procurar programas, né, que trabalham a questão do grupo em si, né, de compartilhar com o outro as suas dores, em que o outro também já passou a mesma coisa que você. Sim, então é muito importante. Sabe que você sentiu, Sim. né? Mas uma coisa muito preciosa que você falou, e eu creio de todo o meu coração, é que Jesus nunca quis que isso acontecesse. Sim. E Ele também não deseja que a gente fique preso nessa situação, né, Gabi? Então Ele nos dá meios, Ele nos dá ferramentas para a gente poder sair deste lugar, né? Para a gente poder achar a cura mesmo, a cura emocional, a cura do coração. E a partir disso a gente pode restabelecer um novo modo de viver, não pode? É possível. É possível viver novamente. Não é? É possível. Graças a Deus por isso. Então você recomendaria que a pessoa procurasse alguém de sua confiança, né, para se abrir, e também procurasse um psicólogo, uma ajuda profissional para isso, né? E também grupos terapêuticos que trabalhem com isso, né? Sim, e nesse caso nós temos o CR também, da igreja, né? Que
literalmente para tratar essas situações que nos defasaram em algum momento. Isso, e é extremamente importante. É uma ferramenta de cura mesmo, uma possibilidade de viver novamente. Eu te convido mesmo para conhecer o Celebrando Recuperação. É um lugar onde as pessoas doentes como nós, né, se encontram para receber o amor de Deus e para se ajudar mesmo em cura. Gabi, a gente falou sobre tanta coisa aqui em relação ao abuso, a gente pediu para os pais prestarem atenção, né, no ambiente onde as crianças estão, nas pessoas e nas circunstâncias que a cercam, por exemplo, seus brinquedos, seus jogos, essa coisa toda, né? E quando o pai descobre, Gabi, que o abuso aconteceu? Primeiro de tudo, deixar de lado o desespero, né? A angústia e também o sentimento de vingança contra o abusador. É importante com que os pais favoreçam a criança nesse momento e a protejam. Qual a forma de proteger? A forma de não ficar incisivamente perguntando ou questionando sobre a situação do abuso, mas dar esse ambiente de segurança, como eu havia falado. Abraçar. Né? Abraçar, acolher, né? E permitir com que, por mais que ela tenha dificuldade no contato físico, porque algumas crianças que sofrem esse abuso têm dificuldade mesmo em ser tocada, em aceitar elogios, né? Em reconhecer o seu valor, os pais precisam trazer esse restabelecimento desse vínculo com a criança, da proteção, do contato físico, das palavras de afirmação, o quanto eles não gostariam que isso acontecesse, mas que realmente eles estão com essa criança. Um detalhe que você falou antes, que é o detalhe importante, é acreditar na fala da criança, né? Se a criança traz algum sinal, mamãe, eu quero te contar alguma coisa, né? Leve a sério. Pare o que está fazendo. Leve a sério. Pare o que está fazendo, ouve. A princípio, né, acredita, leve muito a sério o que a criança está falando e depois cabe verificar, né? Sim. Se as coisas realmente procedem com calma, com tranquilidade, sem desespero. Sem desespero, e sem também ficar com aquela ânsia de contestar a verdade ou a mentira, né? Sempre permitir com que a criança traga aquilo que a aflige. Depois você vê se é verdade ou não, né? Mas com tranquilidade, permitir com que ela traga, na liberdade que ela tem do coração. E se for o caso, vale ajuda profissional, né, Gabi? Sim, vale muito. Até algumas crianças têm dificuldade para contar para os pais, né, os problemas que estão passando. Então, a ajuda profissional é extremamente importante, né? O falar para alguém desconhecido sobre o que aconteceu permite também olhar sob outra ótica, né? Não a ótica do pai ou da mãe, mas a ótica de uma pessoa que não conhece, que gerou esse vínculo de confiança. Isso. E vale um recadinho, amados, prestem muita atenção na internet. Os pedófilos realmente estão usando muito desse instrumento. Veja o que o seu filho está fazendo. Sim. Veja se tem alguém pedindo coisas para o seu filho, né, ou para algum familiar seu. E instrua seus filhos a nunca darem dados pessoais de nenhum tipo, jamais, nem. E peça para os seus filhos também não ligarem a câmera, né, para qualquer pessoa que não seja muito conhecida. Né? Todos esses detalhes são muito importantes, né, Gabi? Sim, tem que tomar cuidado com as redes sociais, né? Nós costumamos falar sobre as crianças sem Facebook, porque é importante. Às vezes o pai acha tão bonito a criança ter Facebook, compartilhar fotos, falar com amigos da escola, mas na verdade isso é extremamente prejudicial, porque ele não sabe quem está atrás daquela foto de perfil. Então é estar perto da criança quando ela acessa a internet, quando ela vai pesquisar alguma coisa no computador, sempre estar próximo à criança. Isso. É isso. Fica aqui o nosso recado, assim, desejo do nosso coração, né, Gabi? Inspirando você a cuidar. Cuida mesmo, cuida com carinho, cuida sem neurose. Sem neurose. Né? Mas cuida bem, cuida sem estresse, mas cuida bem. Gabi, obrigada. Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade de ter você aqui, ajudando a gente a entender um pouquinho melhor esse assunto. Deus abençoe muito a sua vida, enquanto você cuida dos pequenininhos, né? De todos os que precisam, inclusive o consultório da Gabi está à disposição, né, Gabi? Sim, está disponível. Para vocês também, se vocês precisarem. Gente, muito bom ter vocês, viu? Até uma próxima vez, a gente se encontra logo. Tchau, tchau!